Olá, bem-vindo ao canal Cristão em Concerto. Eu sou o Giovanni e hoje nós falaremos sobre música e como ela pode te ajudar no seu estado de louvor a Deus e também pode até te atrapalhar. A música ela tem intensidade, ritmo, frequência, vibração, assim como nossa vida. Uma trilha musical interior, ela pode ser uma mensagem subliminar para a sua alma. E como está essa sua música interior? O Espírito Santo vai curtir essa sua trilha sonora? Né? Vamos falar sobre isso? Assim que eu me converti, Deus já mudou algumas coisas de cara em mim. Né? Uma delas foi que Ele me fez ver um padrão do mal que eu tinha em relação a músicas. Na palavra está escrito que a lei veio para expor o pecado. E a palavra de Deus nos dá essa capacidade, né, de reconhecer o contraste espiritual das coisas. Eu comecei a perceber que músicas surgiam em minha mente em diversas situações do dia a dia, mas sempre ela vinha com um contexto negativo. Elas eram maldosas, eram jocosas, difamadoras, rebeldes e assim por diante. Eu até fiquei tentando lembrar de algum caso, né, de uma música específica, de algum acontecimento específico, para eu relatar isso para vocês, mas não consegui lembrar de nada. E no fim eu fiquei até feliz com isso, porque isso para mim significa que eu realmente consegui dar um reset nesse padrão do mal que existia dentro de mim. Sabe o que eu pensei? Eu sou inocente. Eu sou inocente disso. Então, hoje, atualmente, estamos na era da informação, atualmente temos acesso a uma grande quantidade de informações, diferenciadas, de qualidade ou não. Cabe a nós filtrar, prestar atenção no que está consumindo. Beleza. Mas eu sou vítima dessa situação, porque quando eu nasci, já existiam rádio, televisão, a música já fazia parte do meu ambiente, desde criança. E não só do meu, de quase todas as pessoas. Então, o meu conteúdo musical interior, ele veio muito antes de eu ter qualquer tipo de discernimento. Né? Eu simplesmente consumi. Meus pais, né, uma influência seria meus pais, mas eles não eram intelectuais, eles apenas me deram o que receberam. Não tinham um bom gosto musical. Eu já vi, sabe, então você vê como essa questão é complicada. E eu já vi pregadores falando sobre isso. Então, isso é um tema atual. Eu vi, inclusive, uma pregadora falar que a música ela deveria ser dirigida exclusivamente para Deus e só para Ele. Eu entendo essa questão, porque a música ela tem muitas nuances, ela nos acessa de muitas formas diferentes. E basta uma conectar para que as outras tenham livre acesso, ela tem uma leveza. A gente não filtra, todas essas que acabam tendo acesso, a gente acaba não filtrando. Né? Mas eu percebi em minha vida, depois desse toque de Deus, né, em como a música pode ser perigosa. Você já pensou nisso? Eu já não decoro letra de música em português. Naturalmente eu nem presto atenção na letra. Mas com essa coisa da gente pesquisar, a internet está ali à distância de uma mão. Para você fazer uma pesquisa, quando eu acordava com uma música na cabeça, internacional, eu procurava saber
a tradução. E acabava descobrindo que até essas que eu não sabia o significado da letra, achava, ela também tinha contexto negativo. Ou seja, esse mecanismo do mal que havia me pescado no passado fez um ninho em meu interior e surgia a seu bel prazer. Eu comecei a entender que quando eu acordava com uma música, aquilo acabava influenciando o meu dia. Sem querer, eu me tornei escravo de uma prisão que eu não via. Sabe? No passado, cada vez que eu ouvi repetidamente uma música, eu parafusei essa música cada vez mais forte na minha alma. Mas eu sei que é justamente isso que a gente quer fazer quando gosta de uma música. A gente quer ouvir sem parar várias vezes, a gente quer fazer dancinha, fica no carro ali dançando e compartilha, sabe? Eu fiz muito isso na vida, né? Eu me converti aos 40 anos, mas é visível para qualquer um o quão profundo e multissensorial é esse envolvimento que a música oferece. Mas o que talvez você não tenha percebido é o trabalho que dá para tirar isso de dentro de nós. Né? Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade até que aconteceu comigo. Fala a verdade, você já pensou nisso? Não é um fato para nós cristãos que quando Deus nos alerta de algo, é porque a gente deve olhar para aquilo com prioridade, entender que aquilo é uma mensagem. E você sabe que muitas pessoas não se importam quando eu falo sobre esse assunto. Alguém já me disse que não consegue viver sem a música. Teve outra pessoa que falou que a música secular não influenciava em nada a vida dela. E outros, N respostas. Mas o que eu posso te afirmar aqui é que eu sou sensível a isso. E o mover espiritual que vivi na época da minha conversão me incomodou sobre esse assunto e até facilitou o meu caminho de restauração. Vocês entendem que eu estou falando do joio? Você já entende? Quem já está acompanhando os vídeos, todo vídeo, um tem ligação com o outro. O assunto é como se fosse uma continuação. A questão não é a música. Lógico que existem músicas boas, músicas de conteúdo edificante e não são cristãs, mas a gente acaba permitindo o joio. E vou falar sobre isso agora. Há 4 anos eu ganhei da minha irmã um livro chamado Mais Esperto que o Diabo. E o autor cita muito no livro o termo ritmo hipnótico. O livro, obviamente, não é sobre música, mas se encaixa, o conteúdo dele se encaixa aqui porque descreve direitinho isso que eu estou tentando dizer no vídeo, a mensagem que eu estou tentando passar aqui. Eu sempre fui atraído pelo ritmo, né? No caso de músicas, por exemplo. Para mim, a voz era apenas mais um instrumento musical, né? Tanto que eu tenho dificuldade para decorar letras de música. Sabe, esse livro ele é uma leitura que eu recomendo muito, muito, muito. Eu vou até colocar o link dele na descrição do vídeo para quem né, for comprar, quiser pesquisar mais.
Então, e esse livro, ele revela muitas estratégias que o nosso inimigo tem para nos escravizar. E são estratégias que ele inicia na nossa mais tenra infância. E foi assim mesmo que eu me senti, né? Depois de constatar aquele padrão musical do mal funcionando em mim, lá em 2008, quando eu me converti. Então, qualquer semelhança é mera coincidência, mas é um padrão, né, do inimigo. Deus me revelou muito antes de eu ler o livro. O que acontece? Você vê, agora eu vou falar um pouco de vibração. Quando a gente fala, a música, o som, é vibração, né? Também tem vibração. Aí, se você pesquisar sobre vibração, nesse sentido, né, na vibração física, vamos dizer assim, você vai encontrar muita coisa, né? Tem cientistas, físicos, químicos, astrônomos, padeiro, mecânico. Você encontra muita coisa interessantíssima sobre isso. Eles mostram padrões que se formam em certas frequências. Eu já vi vários documentários, assuntos muito, muito interessantes, né? Mas o que eu quero destacar aqui? Pensem, né? Quando Deus criou o mundo, ele não falou sobre criar o som, criar vibração, criar frequência. Não. Isso já existia. Isso já existia antes da criação do mundo. Ele veio, chegou chegando e falou e ordenou e usou a sua voz, e sua voz certamente vibrou. Sabe, na Bíblia, na palavra, Deus fala várias vezes, vai, profetiza, profetiza. Por quê? Porque isso é espiritual. Tem a vibração física, mas tem uma ligação espiritual. Quantas vezes a presença de Deus não é descrita em terremotos, com tempestades, tudo vibração, né? Então, presta atenção, presta atenção. A voz vibra, a vibração transforma, a vibração molda, a vibração é uma chave, né? E o que ela abre? É a pergunta. Pensa um pouco. Romanos 10:17. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não fala que é ler a palavra, não fala que é pensar na palavra. Fala que a fé vem especificamente pelo ouvir. Então, o meu principal argumento é que, se a fé vem pelo ouvir, outras coisas também podem vir pelo ouvir. E esse foi o meu pensamento que iniciou o meu ponto de transformação lá em 2008, quando eu me converti. E na prática, o que eu fiz para mudar esse meu comportamento? Eu decidi mudar, eu escolhi mudar. Não criei dificuldade, fui lá e fiz. Eu estava no meu primeiro amor, tinha acabado de me converter, eu estava entregue, eu estava sensível à voz de Deus, eu tinha acabado de me casar com uma cristã, eu estava cercado de irmãos em Cristo, e cada dia conhecendo novas pessoas, falava sobre isso, ou seja, eu tinha um ambiente favorável. E demorou, mesmo assim demorou. Eu não lembro exatamente, mas, olha, eu arrisco dizer que foram uns 5 anos para eu perceber que eu tinha conseguido dar esse reset, né? Então, toda essa atmosfera me ajudou, essa atmosfera cheia da presença de Deus.
Depois disso, eu nunca mais parei de filtrar toda e qualquer música que chega até mim. E olha, não é uma tarefa simples. Por quê? Porque a música está em tudo que é canto. Você, sabe, no metrô, o rapaz do lado, qualquer lugar que você está tocando a música, no carro, você está dirigindo para o carro do lado, você está vendo uma rede social qualquer, a pessoa faz, bota a música ali. Então, sabe, eu dei o exemplo lá do pólen, num dos vídeos anteriores, é isso. Né? Ela está em todo lugar, está à minha volta, mas tem um lugar que ela não está, dentro de mim. E olha que eu gosto muito dos ritmos de hoje, das batidas. Às vezes, né, numa rede social parece, toca, né? A pessoa está falando, mas tem uma música no fundo, eu penso, puxa, olha que legal essa música. Então, aí o que acontece? Se você, não sei se vocês conhecem, tem um recurso do Google que você chega para o celular e fala assim, para o assistente, fala, que música é essa? Aí você aponta, bota o microfone perto da música e ele te fala qual é a música, o autor, e te dá até um link para você ouvir a música. Mas eu aproveitava desse recurso para ver qual era a tradução, porque normalmente são músicas internacionais. Aí eu via lá a letra e você já imagina, né? Raramente alguma entra na minha playlist. Com todo esse esforço, teve um resultado inesperado que foi muito bom, que é eu comecei a acordar com louvor tocando na mente, na alma. E vocês não têm ideia de como eu fico feliz com isso. Disso é uma experiência, né, quando começou a acontecer, uma experiência muito enriquecedora. Eu não tenho a menor dúvida de que é Deus, que Ele está ali me acordando. E, sabe, eu não sou o primor do pensamento. Né? Se vocês pensarem bem, o meu canal se chama Cristão em Concerto. Sou eu. Eu imagino minha mente que nem um quarto de adolescente. É organizado, mas tem ali uma pilha de roupa num canto, uma pilha de revista no outro, um controle remoto que você não encontra de jeito nenhum. Mas tem esse quarto desse adolescente tem uma coisa muito legal. Tem boa música tocando. Sempre. E aí, né, eu acordo com esse louvor, né, dou um sorrisão para Deus, falo bom dia, cato o celular, pesquiso, procuro esse louvor que está tocando, encontro, coloco o fone, toco. Umas, duas, três vezes, quatro. Fico ali pensando assim, o que Deus está me falando através desse louvor? Faz parte do meu devocional diário, do meu dízimo do dia, que nem eu disse no primeiro vídeo. Eu te pergunto, o que a música faz? Em 2016, eu passei o dezembro inteiro nos Estados Unidos. E, olha, se tem uma coisa que você vê nessas épocas é que o norte-americano, ele se dedica muito em criar o clima de Natal. Então, além das luzes que tem para todo canto, enfeites, músicas, todo lugar que você entra tem musiquinha de Natal tocando, todo lugar. Você ouve música de Natal o tempo inteiro. E, curiosamente, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda fiquei uns 3 meses
cantarolando as suas músicas, né? Então, eu te pergunto novamente, o que a música faz? Olha, a música envolve, a música convence, a música vende, a música casa e também separa, a música transforma. Deu para entender? A música tem poder. No fim das contas, por causa desse poder da música, eu acabo concordando com a pastora que disse que a música deveria ser uma coisa dedicada só para Deus. Eu disse num vídeo anterior, né, é uma frase que eu sempre digo, que Deus faz as pequenas coisas para nos mostrar como funcionam as grandes. Eu tenho certeza absoluta que a música não é uma coisa tão pequena assim. Vamos ouvir uma boa música agora? Abri os olhos e há um louvor em mim. É uma alegria acordar assim, começar o dia com o Senhor bem perto de mim. Todos os dias cultivei sementes de louvor, com estrofes dedicadas somente para o Senhor. E hoje acordo assim, com louvor dentro de mim. As músicas me acordam e vejo o Senhor a sorrir. Não sou eu que dou bom dia, é o Senhor que dá pra mim. Não há alegria maior do que ver meu Pai assim, feliz porque há louvor em mim. Eu abri os olhos e há um louvor em mim. Uma alegria me invade ao acordar assim, começar o dia com o Senhor bem perto de mim, de mim. Todos os dias cultivei sementes de louvor, com estrofes dedicadas somente para o Senhor. E hoje acordo assim, com louvor dentro de mim, de mim. Todos os dias cultivei sementes de louvor, com estrofes dedicadas somente para o Senhor. E hoje acordo assim, com louvor dentro de mim, de mim, de mim. E aí, pessoal, gostaram da música? Então agora é a hora do lanche! Você sabe que essa música, né, as anteriores, eu fui fazendo ela muito ligada aos versículos, mas essa eu fiquei um tempão escrevendo, mas não encaixava, a coisa não funcionava. Aí eu desisti, fui dormir, e quando acordei no dia seguinte, eu
ela já veio assim na minha mente, né? Abri os olhos e há um louvor em mim e tal, tal, tal. Aí eu peguei, corri, levantei, escrevi e foi assim que ela saiu. E teve uma outra que aconteceu o seguinte, essa foi mais sobrenatural. Eu acordei no meio da noite, catei o notebook, escrevi, nem acendi a luz, estava no escuro, aí fechei o notebook, joguei ele do lado. Esse notebook ficou lá vários dias no canto. E alguns dias depois disso aí eu pensei, eu estava com um monte de outras coisas, eu pensei, poxa, eu preciso escrever a tal música. Sentei e fiquei tentando, e não ia, o que eu escrevi eu não gostava. Eu sei que depois de tanto tentar, não sei nem se foi no mesmo dia, eu sei que demorou muito. Eu pensei assim, nossa, eu tinha escrito algo no notebook, deixa eu ver o que está lá. Na hora que eu abri, ela estava pronta, prontinha. Foi assim que aconteceu. Quando chegar nela, eu falo, ó, foi essa aqui e tal. Pessoal, vocês sabem, né? Eu não sou perfeito. Tudo isso que eu estou falando aqui são coisas que eu passo, né? São testemunhos, né? Então eu luto. Não sei se eu estou passando uma sensação de que foi fácil. Nada disso foi fácil. Até agora, não tem nada que é fácil. Então, é uma luta constante e eu continuo nessa luta. Esse devocional, eu estou seguindo a ordem original. Quando eu fiz os devocionais originais para o Ministério Single, eu expliquei isso no primeiro vídeo, eu fiz numa ordem e postamos, era tudo por texto. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando os textos originais e colocando na descrição dos vídeos. Então, nesse vídeo vai ter a descrição, o texto original, se você tiver curiosidade. Porque o que acontece? Eu tenho dado um enfoque diferente, né? Então, no texto, como tinha que ser um texto curto, um texto conciso, a informação tinha que estar concisa, porque o Instagram não permitia escrever, não permite, né, se você escrever um texto muito longo. Então eu tive que concentrar a mensagem e acabei dando um tipo de foco. Aqui a gente eu escrevo, eu falo diferente do que eu escrevo, né? Então aqui acabo que o conto, e como tem um tempo, não tem uma restrição, a gente pode dar um enfoque diferente, pode oferecer, são recursos diferentes. Quando eu lancei esses vídeos, eu lancei numa quinta. Eu fiquei esperando, porque eu falei, eu vou lançar isso, é um devocional, e a minha proposta é ser um devocional para o ano todo. Eu falei, vou lançar no dia 1, no dia 2 de janeiro. Mas o final do ano foi numa quarta, né? Eu podia esperar até segunda, mas ia ser dia 6, eu acho. Eu falei, tá muito longe. Eu lancei. Então, a gente está aqui saindo vídeos novos às quintas-feiras. Eu acho que seria interessante ser uma segunda. Seria até interessante ser um domingo, mas eu acho que iria concorrer muito com culto, né? Normalmente a gente vai ao culto ao domingo. Então, numa segunda-feira, para dar um frescor, mas não. Aí você se organiza, assiste só na segunda e por aí vai. Teve um dos módulos que começou a dar problema no áudio, né? Eu gravo um pedaço, jogo para o computador, vejo se está legal, se não está. E para ouvir bem o áudio, eu botei um fone de ouvido que eu tenho aqui sem fio, desses grandes, tal. E não percebi. No vídeo seguinte, ele ficou ligado, no vídeo seguinte começou a dar interferência no microfone, sem fio. E eu até gravei 2 vezes. Ficou, gente. Então tem um pedaço aí que vai fazer uns estalos, ainda que eu descobri, né, qual era o motivo. Na hora que eu desliguei, parou de acontecer.
Então me desculpem por isso. Então, é isso. Eu agradeço muito. Tem sido uma alegria fazer esse material. E eu agradeço muito vocês estarem aqui comigo até agora. Tá? Deus os abençoe grandemente. E até a próxima.